Agradecemos a esta casa, a este grupo espírita, e na pessoa da Maria e de todos vocês, trabalhadores, frequentadores. Agradecemos pela gentileza de fazer com que essa união pudesse ficar mais próxima. Esse modelo virtual aproxima-nos e vamos ficando mais pertinho uns dos outros, e isso permitindo que aqueçamos os nossos corações no ímpeto do auto-melhoramento e do progresso de nós mesmos. Então, gostaríamos de iniciar as palavras aqui com a nossa gratidão, registrando-a e também a nossa alegria por estarmos aqui nesta oportunidade de reflexão. Encontramos nas palavras de Jesus sempre a doçura que encanta, o verbo que esclarece, a palavra que acolhe, a atitude que consola. O Mestre, na sua grandiosidade, nos reveste do ânimo necessário, mesmo que sejam momentos difíceis ou desafiadores. Consegue nos trazer a atualidade do entendimento da mensagem libertadora, para que consigamos ultrapassar etapas que às vezes são desafiadoras, mas que acabam sendo essenciais para o próprio burilamento. O evangelista Mateus, no capítulo 13 do seu evangelho, nos versículos 24 a 30, compartilha com a humanidade um trecho narrado por Jesus e que se configura em uma das suas parábolas, um dos seus textos de ensinamento e de lição. O mestre falava por parábolas para se fazer entendido pelas crianças espirituais, para que todos nós, mesmo com linguagem mais simples, acerca de assuntos tão profundos, pudéssemos captar a moral da história e assim aplicarmos no dia a dia, fazendo este mergulho interior e descobrindo quais são os reais comportamentos que nos são necessários apresentarmos. Nesta parábola, Jesus fala de um homem e de um campo vasto, onde existia alguém que ali se encontrava dormindo, um homem que estava dormindo. E que de repente, depois da semeadura do Senhor, lançando sementes boas no cochilo do homem, adveio outra forma de semente. E à medida que essa semente vai crescendo na terra, no campo vasto daquele Senhor, se observa que as sementes boas, elas apresentam a sua florescência, a sua beleza, mas com elas estão misturadas as sementes de menor qualidade, as sementes que transparecem o mal. Diante daquele momento, os trabalhadores, os que estavam envolvidos no trabalho no campo, questionam o Senhor. Como é que foi possível tudo aquilo? E a resposta é que a partir da invigilância adveio a semeadura do mal. A semeadura não provocada pelo Senhor, mas pelo homem que cochilou. Estes prepostos do Senhor enveredam-se então na tentativa da colheita. E o Senhor diz: não, ainda é cedo. Porque se tentar agora arrancar estas ervas que não são boas, é bem possível que as ervas boas também venham junto. As plantas oriundas da boa semente também acabem sendo colhidas. Então seria necessário aguardar o momento da ceifa, o momento da colheita, onde ali sim, chegado o tempo necessário, haveria a colheita do trigo, da semente boa, mas também a colheita, a retirada das ervas daninhas, das ervas inferiores, representadas ali pelo joio. O trigo seria recolhido
para dar continuidade à produtividade da qual ele é matéria-prima. E o joio seria envolvido e lançado ao fogo. Essa é uma das poucas parábolas que Jesus explica, porque não é do feitio de Jesus explicar as parábolas. Ele lançava a mensagem para que o coração, nos diferentes níveis de percepção e de entendimento, pudesse captar a sua mensagem. Mas esta ele fala sobre o espírito maligno, que seria aquele que espalhou a semente do mal, e fala também do trigo como a semente boa, multiplicada pelo Filho do Homem, que seria ele próprio, que veio trazer à humanidade a mensagem da salvação, a mensagem do bem-estar, da felicidade, a mensagem da paz. Quando nos deparamos com esta parábola, é muito natural, por conta dessa divisão entre trigo e joio, dessa ceifa, desses mensageiros do Senhor no momento aprazado, fazer esta separação e dar destinações diferentes para as plantas que são diferentes. É muito natural que a nossa interpretação seja de separar espíritos bons dos espíritos do mal. E sob este olhar, Allan Kardec, no 5º livro da codificação, que é a Gênese, lançada em 1868, em que ali é um livro em que o codificador escreve muito mais do que os livros anteriores, porque ali ele traz também a maturidade da reflexão na qual se debruçou sobre os ensinamentos dos espíritos. Então tem muito do codificador ali, da sua percepção, desse olhar aprofundado. E no capítulo 18, no último capítulo dessa obra, são chegados os tempos. Fala-se muito dessa ceifa, fala-se muito dessa separação, desse olhar de mal e de bem. E ali, Kardec nos são chegados os tempos anunciados pelo Senhor, lembrando-nos o discurso escatológico de Marcos, no seu capítulo 13 do Evangelho, mas também o de Mateus, no capítulo 24, onde ambos trazem os anúncios sobre os dias desafiadores, em que os tempos chegados seriam aqueles que trariam revelações específicas de acontecimentos, que esses acontecimentos por si só nos chamariam a atenção. Abalos sísmicos, abalos físicos, modificações e estremecimentos externos, mas também grandes movimentações de placas emocionais internas do sentimento e da vivência do homem. Em A Gênese, fala-se sobre esta migração, a chegada de espíritos e a saída de espíritos. E que para haver e realizar essa mudança, seria necessária a mudança de hábitos, a transformação dos pensamentos, comportamentos diferentes que, no início das suas expressões, sendo reiterados, vão sendo transformados em hábitos. Então, Kardec nos coloca que esses sinais dos tempos seria o tempo que urge para a transformação. Seria o tempo que urge para que façamos algo em prol desta modificação de uma estrutura de progresso dos mundos, de uma condição de mundos de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E nesta descrição do capítulo 18, Kardec traz esses anúncios, destas informações dos espíritos, destas modificações das gerações, inclusive sinalizando, como também sinaliza em O Livro dos Espíritos, que não é fácil a transformação e que ela vai acontecendo, mas que agora seria o tempo de Deus, o tempo do Senhor. Quando olhamos na codificação a progressão dos mundos, aprendemos o escalonamento de cada um desses mundos, partindo dos mais primitivos para os superiores, tendo o mundo de regeneração como um mundo de transição entre os mundos inferiores
e os mundos superiores. Encontramos a explicação dos espíritos que o que progride em verdade são os habitantes que compõem estes mundos. E que eles são classificados desta forma a depender desta grande massa encarnada e desencarnada, que robustece, que compõe a humanidade destes mundos. E por isso a ideia de progressão destes mundos. Mas para que haja esta modificação, essa passagem de um para outro, é tudo dentro de uma escala progressista. É tudo dentro do processo do progresso, que às vezes nós chamamos muito de evolução. Mas é bom que a gente, apenas por curiosidade, pense um pouquinho no conceito dessa palavra evolução e no conceito da palavra progresso. Porque quando a gente fala de evolução, até mesmo nos aspectos biológicos, nos aspectos históricos, a gente vê, se lembrando muito da seleção natural de Charles Darwin, percebendo um pouco dessa espécie que vem posteriormente e que mais preparada consegue vencer as adversidades implantadas pelo meio ou provocadas pelo meio, e num processo de seleção natural acaba acontecendo a supremacia daquela espécie em relação a uma anterior. Nesse conceito existe evolução. Evolução sob o prisma material, sob o prisma de alguma espécie que consegue adaptar-se com mais qualidade, consegue vencer um anterior. Acontece que este aspecto material não se confunde com o que a palavra progresso guarda em si. A gente usa como sinônimo, e aqui na nossa conversa, em muitos momentos, a gente vai se referir dessa forma. Evoluir, progredir, a gente considera como sinônimo. Mas os espíritos, principalmente a Joana de Ângeles, quando está conversando com a gente sobre esse assunto, o Emmanuel também, eles destacam esse olhar de progresso como uma ideia de esforço adicional, além desse processo material, que requer uma transformação real, efetiva e profunda do ser, para que ele seja a superação exata sobre si mesmo. Então, progresso não parte para uma comparação nossa em relação aos demais, nossa em relação às outras pessoas, às outras histórias, mas nossa em relação a nós mesmos. O progresso significa que o nosso eu posterior está numa condição superior em aspectos profundos, e a gente vai vendo como é que isso acontece, em relação ao nosso eu anterior, ao nosso eu do passado. E aí sim há um progresso, não apenas na capacidade de eu me alimentar, de eu sobreviver, de eu vencer as vicissitudes do tempo, do espaço, as limitações de um contexto de uma modernidade tecnológica, mas também de eu conseguir dominar em mim e a partir de mim aspectos intelectivos e morais. E aí sim, a ideia desse progresso, desse avanço. Quando nós olhamos sobre esse prisma, nós buscamos auxílio da codificação, nós buscamos auxílio do Livro dos Espíritos, que é um livro magistral, e como todos nós sabemos, a publicação da sua primeira edição aconteceu em 18 de abril de 1857, onde ele continha apenas 3 partes e possuía 501 questões. E ali o codificador, materializando todo esse trabalho que é em conjunto dele, dos espíritos, ele nos entrega essa obra que inaugura a era do espírito, que inaugura a era do futuro, dessa condição invisível para uma condição mais próxima de nós, desvelando e desvendando e devassando o invisível. Posteriormente, na segunda edição, que é a que fica até a tradução dos dias atuais, nós encontramos um Livro dos Espíritos com 1019 questões, dividido em 4 partes, onde cada parte de O Livro dos Espíritos é desenvolvida posteriormente por uma das obras da codificação, como nós bem sabemos. A primeira parte vai ser desenvolvida pela Gênese, a segunda parte vai ser desenvolvida pelo Livro dos Médiuns, a terceira parte pelo Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta e última parte pelo livro Céu e Inferno. Nessa terceira parte, nós encontramos as leis morais. E as leis morais, Kardec inicia com a lei divina natural,
mostrando em questões introdutórias aspectos relevantes sobre a perspectiva da lei divina, inclusive submetendo aos espíritos a classificação das leis em 10, trazendo a classificação das 10 leis morais e submetendo aos espíritos se aquela classificação estaria boa, está lá na questão 648, em que os espíritos respondem que nada mais são essas questões, essas divisões em 10 leis, senão a própria reformulação a partir do pensamento de Moisés, a partir dos 10 mandamentos vindos por Moisés. Então, Kardec, nessas questões introdutórias, nos mostra essa lei divino-natural, mostrando-nos o que é bem e o que é mal, esclarecendo-nos sobre esses conceitos mais iniciais, a partir de perguntas formuladas e de resposta trazidas pelos bons espíritos. Mas, a partir daí, nós encontramos as leis, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de destruição e lei de conservação, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a última delas, como os espíritos destacam na resposta à questão 648, a lei de justiça, amor e ela nos conduz a uma prática efetiva, a uma realidade efetiva em relação aos acontecimentos, à teoria e à prática. Dentre elas, a lei do progresso. Então, progresso é uma lei. Lei divina significa ao nosso olhar, por mais que eu tente evitar, eu não conseguirei evitar. Eu não conseguirei não estar jungido a essa lei. Por mais que eu diga, eu não acredito na reencarnação. Eu estou vinculado à reencarnação. Eu estou submetido à reencarnação. Naturalmente, eu vou estar inserido no contexto das reencarnações. Ou seja, saber da lei divina e saber e conhecer os meandros da lei divina significa ampliar a consciência para que eu possa perceber sobre algo que desde sempre existe e que desde sempre coordena tudo que está ao nosso entorno e que coordena tudo da vida, da criação. Essas leis perfeitas, imutáveis, não condicionáveis em relação ao tempo, ao espaço, aos costumes, mas uma lei para todo sempre. E que esta lei, em específico do progresso, vai nos colocando como, de forma irrefutável, a capacidade de nós marcharmos nesta linha do progresso para buscarmos a melhoria nossa, sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. E isso é um desafio, que essa lei, ao nos colocar as suas explicações e os espíritos responderem às perguntas de Kardec, nos coloca no palco central das nossas ações, com responsabilidade, diante daquilo que temos de fazer, sobre nós mesmos, para nós mesmos. Quais são estas explicações ou essas elucidações que os espíritos nos trazem e permitem com que nós, entendendo esse processo, possamos caminhar em marcha ascensional, aplicando e direcionando as ferramentas que estão ao nosso dispor para concretizar esse objetivo. Existe a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o objetivo da encarnação e que mostra, os espíritos respondem a partir da pergunta apresentada, organizada por Kardec, de que o nosso objetivo é alcançarmos a perfeição. Uma perfeição que sabemos ser relativa, porque é absoluta somente do Pai. E é uma perfeição que também traz, além desse objetivo da encarnação, a perfeição, também nos traz a oportunidade de os melhores e de encontrarmos a nossa responsabilidade, a nossa contribuição no contexto da criação. É assim, mais ou menos, que os espíritos respondem, falando que, ora, nós vamos vir aqui, alguns por expiação, e ali eles estão colocando expiações e provas, e outros tantos como missionários, como a gente já teve a oportunidade de ver, de verificar ao longo da história, esses grandes missionários,
mulheres e homens que vieram para nos relembrar conceitos indiscutíveis das leis divinas e que vieram para nos ensinar essa forma de avançarmos na linha do progresso. Esse olhar sobre o progresso, sobre essa funcionalidade da encarnação, faz com que, individualizados na condição em que nós nos encontramos, como espíritos, na condição de espírito, ser inteligente, mas espírito com E maiúsculo, como Kardec nos ensina em O Livro dos Espíritos, individualidades que saíram do psiquismo e que agora possuem as ferramentas para o engrandecimento. Encontramos estas ferramentas como necessárias de serem conhecidas para que sejam meditadas por nós, entendidas, para que possam ser vivenciadas, mas na contribuição desse progresso. O Livro dos Espíritos, neste trechinho da Lei do Progresso, fala-nos, a partir de uma pergunta formulada, se o progresso moral ele sempre decorre do progresso intelectual. Os Espíritos respondem que nem sempre assim acontece, mas que o progresso moral ele advém do progresso intelectual. Na pergunta seguinte, na verdade, é a 780, e Kardec formula 780A. Como é que é possível que esse progresso moral decorra do progresso intelectual? E os Espíritos dizem que esse progresso intelectual, ele é a permissão, ele permite que nós distingamos entre o bem e o mal. Distinguir, ter discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que se pode fazer e o que se deve fazer, o que é conveniente que se faça, em que pese, como disse o apóstolo Paulo, tudo ser lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me é adequado a abrigar e trazer para mim como expressão para a minha existência, como forma estimuladora para o meu crescimento. Esse progresso intelectual, que ele parte de aspectos instrutivos, do conhecimento acerca de tudo que circunda, de termos a capacidade das classificações, de estabelecermos propriedades, de tornarmos elementos desconhecidos conhecidos, esse progresso intelectual que nos permite comodidades, que nos permite essa forma aqui de expressão. Nós estamos tão distantes, confusos horários, tão distintos, mas podendo nos comunicar, aquecermos o coração juntos, por conta desse progresso intelectual, dessa capacidade tecnológica que a humanidade alcança, oferece a todos nós e nós fazemos uso. Dentre tantas outras comodidades e facilidades e aspectos de evolução, que não necessariamente significa progresso. Por quê? O progresso intelectual, por exemplo, ele nos dá origem aos aviões e grandes outros meios de transporte que facilitam os aviões com a funcionalidade de diminuir as distâncias, de levar alimentos, de levar cargas, de levar pessoas. Mas essa funcionalidade de algo que é criado intelectualmente, essa funcionalidade, ela é neutra. Porque o que vai dar ensejo a que esse instrumento ele seja bem utilizado ou não tão bem utilizado, vai ser exatamente o progresso moral. É o progresso moral, é a capacidade de veicular em si transformações comportamentais a partir de uma base de moralidade que vai fazer com que a gente utilize esse instrumento dessa forma positiva ou que ele possa ser utilizado como foi nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, lançando bombas em Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, nas datas aqui sinalizadas, e sendo o instrumento das duas grandes bombas atômicas que o mundo viu estarrecido no nosso planeta. A partir de uma ferramenta, a partir de um instrumento criado do progresso intelectual, mas que se origina a sua atuação para essa perspectiva não tão boa, uma perspectiva negativa, por conta do progresso moral não desenvolvido.
E é por isso que o fato de existir a intelectualidade nos permite avançar no discernimento, mas é o fazer, é o realizar, é o construir que vai me permitir avançar sobre um contexto histórico, um costume, os hábitos, ou não avançar. E esse olhar de perfeição e de colocar a nossa peça no contexto da criação vai variando à medida que eu encaro tudo que acontece, tudo que advém como conhecimento e vivência, para que eu possa utilizar a serviço desse progresso. As questões que se multiplicam nesse trechinho da lei do progresso, elas vão conduzindo-nos a uma percepção muito clara. O codificador parte da diferença do estado de natureza para a lei natural. O estado de natureza seria o mundo primitivo, seria tudo ainda numa postura inicial. E a lei natural é exatamente esta lei que encadeia os acontecimentos, permitindo que saiamos de uma condição primitiva para uma condição mais evoluída, nesse aspecto de progresso, nesse aspecto de superação. E à medida que o codificador vai descrevendo, vai trazendo o encadeamento destas questões, nós vamos identificando que existe uma responsabilização nossa à medida que essa consciência vai ampliando. Porque ele vai perguntando sobre as civilizações, ele vai perguntando naturalmente sobre os hábitos dessas civilizações. Como é que muitas civilizações que são aprimoradas tecnologicamente não são tão coerentes no aspecto da moralidade? Como é que esta incoerência pode se apresentar num contexto que é tão evidente, que é tão que tem uma marca do progresso tão expressiva e a vida flui com tanta facilidade? Então, ele vai nos mostrando, à medida que essas questões vão se sucedendo, e vai trazendo essas linhas reflexivas, me permita aqui destacar uma delas, exatamente quando o codificador traz esses indícios da civilização, mas também quando ele pergunta a respeito do próprio progresso da legislação humana. É bem interessante, porque as perguntas em O Livro dos Espíritos, nós precisamos meditar antes mesmo de nós avançarmos para as respostas, para que a gente consiga meditar qual é essa intenção na pergunta. E aí o codificador faz assim a pergunta a respeito da severidade da lei, né? Porque ele primeiro pergunta: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? É a questão 794. Então, ele perguntou lá na frente e descobriu que lei natural é essa lei divina. Tanto que ele abre a terceira parte das leis morais com lei divina natural, que ele já percebeu. É a forma que tudo está coordenado, é a partir dessa presença constante de Deus. Então, nós poderíamos simplesmente seguirmos perante as leis naturais, sem precisarmos da legislação humana, que coordena o comportamento social, que coordena as nossas civilizações, as nossas comunidades? E a resposta, minhas irmãs, meus irmãos, é fascinante, porque os espíritos respondem exatamente as leis naturais somente. Mas se nós compreendêssemos estas leis naturais, se nós entendêssemos as profundidades dessas leis naturais. E aí a gente vai lá na questão 621, também aqui de O Livro dos Espíritos, onde o codificador pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem na consciência. Mas na questão 621, letra A, o codificador faz uma pergunta muito inteligente. Se as leis estão escritas na consciência, por que elas precisam ser reveladas? E aí vem algo que é muito sério, que os espíritos respondem que precisam ser reveladas, porque nós nos esquecemos. E esquecer de fatores que são tão importantes vai muito da nossa linha de interesse sobre aquilo que nós debruçamos a nossa atenção. Então, se existem pessoas que são muito importantes para a gente não vai se esquecer delas. Nós podemos estar distantes delas, mas nós não vamos nos esquecer. E esse esquecer não é um processo de memória, é um processo de vivência,
é um processo internalizado, que se mistura com sentimento, que se mistura com prática, que se mistura com vivência. Porque a gente poderia alegar, mas tem o esquecimento do passado. Nós nos esquecemos do passado. Só que esquecer do passado não faz com que nós sejamos pessoas diferentes daquelas que nós somos. Porque o caráter não está na memória, está na bagagem espiritual, está em quem realmente nós somos. É bem verdade que a cada encarnação nós somos estimulados a uma faceta nossa. E algumas outras podem ficar em latência. Mas essa provocação que Kardec traz na pergunta e que os espíritos respondem, faz com que nós reflitamos sobre a nossa linha de interesse. Quando é que eu me debruço em compreender essas leis naturais para que eu não me esqueça delas? Será que no meu dia a dia eu me esqueço delas? Quando eu vou conversar com alguém, de forma invigilante, eu acabo passando um pouco do tom, eu perco um pouco a generosidade, a compreensão, e eu acabo sendo um pouco ríspida, eu acabo sendo um pouco desproporcional. Será que nesse momento que eu fui desproporcional, eu estou me lembrando, eu estou permitindo que essa lei divina ou natural me coordene? Então, a resposta que os espíritos concedem na questão 794, que está nesse capítulo da Lei do Progresso, ela nos é muito relevante porque se nós conhecermos, sentirmos para vivermos sob o prisma das leis naturais, nós realmente não precisaríamos das leis humanas. Mas por que as leis humanas existem? Porque elas estão condizentes com o nosso processo de necessidade. Existem coisas que precisam ser disciplinadas para que nós não nos excedamos nas nossas liberdades, para que nós respeitemos o espaço do outro, para que nós respeitemos a condição do outro como o outro é, e para que a paz possa minimamente estar instaurada para que as coisas possam funcionar. Porque se assim não for, guerrear a todo instante é uma marca de destruição permanente, o que impede uma reconstrução, um refazimento e um recomeço para que haja efetivamente o progresso. Então, esse destaque que fazemos é para que nós percebamos que só depende da nossa vontade, como diz Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Só depende da nossa vontade. Imprimirmos os melhores pensamentos, que é uma outra potência, como ele mesmo descreve, para imprimirmos no nosso livre-arbítrio, esse livre-arbítrio que vai agir a partir de uma consciência, e que as ferramentas de amor e dor também nos advirão nessa marcha do progresso, impulsionando-nos sempre à frente. Uma pergunta aqui é possível paralisar a marcha do progresso? Os espíritos respondem, paralisar não, impedir não, mas às vezes há aqueles entraves. Não tem como impedir, mas existem os entraves. E o que é que provoca esses entraves? A resposta é bem longa, mas os espíritos respondem objetivamente com duas palavras logo no início da construção: orgulho e egoísmo. As duas grandes chagas da humanidade, os dois grandes empeços que dificultam essa linha do progresso nossa e que reflete no contexto coletivo. A ideia de progresso é uma ideia que passa pelo progredir na coletividade e progredir no indivíduo. Quando falávamos aqui do tempo do Senhor, que são chegados os tempos, e também aqui nesse trechinho da Lei do Progresso isso é questionado, essa modificação, essa transformação vai acontecendo lentamente? Como é que é isso? Como é que vai acontecendo esse progresso, esse melhoramento? Vai acontecendo aos poucos? Vai acontecendo de maneira lenta, natural? Como é que é isso? E os espíritos respondem que sim, acontecendo naturalmente, mas tem o tempo de Deus. E ele prevê ciclos. Por que são necessários esses ciclos? Para que, em termos de conjunto, algo se mobilize.
Porque nós temos este progresso individual, então eu sair da simplicidade de ignorância, como nos ensina a questão 115 de O Livro dos Espíritos, e avançarmos a partir da simplicidade de ignorância para a angelitude, do átomo ao arcanjo, como a questão 540 também. Esse olhar individual, mas também essa marca, essa impregnação, esse auxílio no contexto coletivo. E dizem os espíritos, justamente por não evoluírem todos ao mesmo tempo, porque requer escolha a partir da vontade, a partir das atitudes que são realizadas, a partir do que se decide para que advenha consequências, como depende disso, aqueles que avançaram mais rapidamente, que têm um progresso já mais expressivo, vai ajudando aqueles que ficaram na retaguarda, aqueles que vão ficando mais nesse ritmo diferenciado. Tanto que, pergunta também o codificador, se é necessário que a gente atravesse esse caminho do mal nessa senda do progresso. E os espíritos respondem que caminho do mal, não, mas sim da ignorância, que é exatamente o princípio, simplicidade e ignorância. Então, isso quer dizer que existem espíritos que ascenderam, sem precisar da fieira do mal, mas que não há uma distinção deles que alcançaram esse estágio de evolução, nesse ponto de chegada de felicidade, entre aspas, ponto de chegada, não há diferença para eu, por exemplo, que conheço a fieira do mal, que tenho o mal em mim. Não há diferença também quando eu chegue nesse patamar mais expressivo de mim mesma, porque para os trabalhadores da vinha, a promessa é o mesmo denário. E quando questionado, o Senhor diz: em nada lhe falto com honestidade. Lhe prometi o denário, e aqui está o denário. E todos recebem o denário. Que denário é esse? Senão esse estado de samadhi, de luminoso, esse estado de absoluto em nós mesmos, dessa fusão expressiva da essência com a personalidade, com essa condição de trazer de dentro a essência espiritual e fazer essa fusão com o que há, às vezes, de mais na vivência aqui do cotidiano e da vida de encarnados. Então, esse olhar coletivo, ele se expressa no olhar individual, impulsiona o indivíduo. Então, por mais que exista essa condição de primitivo, de provas e expiações, de regeneração em relação aos mundos, ao progresso dos mundos, existe também no nosso mundo íntimo. E existem espíritos que avançaram para um contexto diferente do patamar da Terra, antes mesmo da Terra alcançar esse momento da ceifa? Sim. Quando o doutor Bezerra desencarna, a Celina, a preposta da Nossa Senhora, vai até o doutor Bezerra, recebe-o e diz que a Maria Santíssima lhe ofertou a moradia que ele quisesse escolher. Mas o doutor Bezerra diz que ele ficaria aqui conosco enquanto aqui existisse dor e sofrimento, auxiliando-nos nesse processo, ou seja, um espírito mais amadurecido, auxiliando outros que estão na retaguarda. 50 anos depois, o convite é repetido. A benfeitora, a Celina, representando a Nossa Senhora. Para onde você quiser ir? Não, eu reitero a minha vontade de permanecer auxiliando, enquanto aqui, e agora estendendo um pouco mais, além do Brasil para a América Latina, enquanto aqui existe dor e sofrimento. Mas enquanto o doutor Bezerra vivencia um progresso individual que destoa do coletivo no sentido positivo, existem outros espíritos na individualidade que destoam desse progresso no aspecto individual, mas no aspecto negativo, que não fazem essa marcha, que chegam nesse momento agora, gritam o mal, salteiam o mal, numa condição desesperadora de manter esses atavismos comportamentais e sociais do eu, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja, do ciúme, da avareza,
da corrupção, da sexolatria, dos vícios que estão longe, muito longe, de serem vícios que se apresentam no aspecto da matéria. Vícios de álcool, de drogas, muito além disso, mas vícios da alma. E que muitos, com o recalcitrar desse comportamento, não desejando seguir em frente, não querendo, em que pese ser o momento da ceifa, vão ficando nas eleições que fazem a partir do seu livre-arbítrio, a partir da sua liberdade, em relação à sua própria história. E aí explicam os espíritos, e Kardec reforça em A Gênese, no último capítulo que referimos. Estes é que vão sendo aqueles que saem do contexto do planeta, para que o planeta, enquanto coletividade, possa marchar. Porque é chegado o tempo do Senhor, é mais um ciclo, são ciclos. A humanidade conheceu justiça com Moisés, conheceu a profundidade do amor com Jesus, conheceu verdade com o Espiritismo, e com esses três feixes da verdade, ela se encontra amadurecida para passar ao próximo nível. Kardec escreve assim a Gênese: quando a humanidade está propícia a passar para um próximo nível, lhe advém condições para tanto. Lhe é permitido, lhe são permitidas condições para tanto, estímulos para tanto. E é exatamente o momento que nós estamos. E aí, aqui nesse capítulo da Lei do Progresso, visitando esse aspecto das leis humanas, mas também o ponto em que é destacado aqui pelos espíritos, que é a influência do espiritismo no progresso, tem algo bem interessante, porque a resposta que os espíritos dão à influência do espiritismo no progresso é a vitória sobre o materialismo. O materialismo, ele circunscreve o ser entre o berço e o túmulo. Ele não consegue retroceder, no sentido de recuar informação para antes do berço, e não consegue depois. E tem uma limitação em relação até mesmo a apresentar respostas para esse interstício. Mesmo nesse intervalo entre berço e túmulo, existe uma dificuldade de responder às perguntas, porque esse trechinho aqui é apenas um capítulo da vida que é muito maior, que é muito mais, que é mais intensa e que é imensa, e que transcende essa condição do túmulo e é anterior ao berço. Então, olhar só esse capítulo, essa faixa, que é tão breve, não traz todas as respostas. E o Espiritismo vem impulsionar a sociedade para, de uma vez por todas, deixar as escamas que obnubilam as visões, essas escamas caírem, para enxergarmos com lentes nítidas a vida além dessa expressão material, de percebermos que o objetivo de estarmos aqui é muito maior, sem retirar o valor da existência. Mas a existência é um capítulo dessa vida. E essa existência é programada amorosamente, arquitetada lindamente pelos bons espíritos, para que tudo siga do progresso, com coeficientes que às vezes nós achamos que são tão grandes. Porque quando estamos aqui pensamos, meu Deus, como tudo isso é tão difícil, como a marcha é tão complicada. Mas quando desencarnamos e que olhamos de fora, a gente diz, meu Deus, era esse peso que eu reclamava tanto. E a gente percebe que não precisa, diante da lei divina, errou 100, refazer 100, um centésimo. Se é um processo de educação, de reequilíbrio, se representa uma transformação, ali é suficiente. Porque não existe punição, não existe paga, não existe castigo. E compreender essas leis e vislumbrar sobre essa lente transparente do Espiritismo é entendermos que estamos aqui buscando vencer esse materialismo, olhando para a vida futura, não como um devaneio, não como um sonho,
não como situações que estão tão distantes de nós, mas situações que são construídas por nós, que devem ser pensadas, projetadas, estruturadas por nós, e que nós somos os arquitetos do nosso futuro. Nós somos os herdeiros de nós mesmos. E por isso o objetivo do Espiritismo, que é reforçado lá na frente, depois dessa questão aqui, que está aqui na Lei do Progresso, tem uma questão lá na frente, que é a 919, letra A, que é respondida por Santo Agostinho. Ele diz que essa revolução dos espíritos é para nos fazer enxergar essa condição futura. E enxergar essa condição futura é diminuir a expressão do materialismo em nossa vida e entendermos da vida imortal, de que estamos aqui como um capítulo da vida, é uma existência na qual nós temos de debruçar as nossas forças, as nossas energias, para que o melhor possa acontecer. E que nessa fase em que nós estamos, que é a fase da ceifa, diz Kardec, no primeiro e no último capítulo da Gênese, existem aspectos que nós precisamos nutrir para que esse progresso aconteça. Esse progresso que é individual, que é coletivo, mas para que ele aconteça. E aí a gente encontra o codificador descrevendo fraternidade, solidariedade e caridade. Essas três frentes de atuação, onde a fraternidade é olhar para o outro como irmão, é olhar para o outro como extensão de si mesmo e não imaginar que o que acontece com o outro não nos abala. É ter uma linha de interesse e de atenção pelas coisas que movimentam o outro, para que aquela questão também seja um ponto meu de atuação em prol dele. O sair para realizar algo em prol do outro é o movimento solidário, da solidariedade, onde os planetas são solidários, onde as reencarnações são solidárias, onde a lição da lei divina ou natural é a solidariedade. De sermos solidários, de agirmos a partir dessa fraternidade que nos movimenta, que nos encanta. Mas diz Kardec, caridade, e os espíritos também aqui na Lei do Progresso sinalizam isso. Porque quando falam sobre qual seria a melhor das civilizações, qual seria a melhor comunidade a se viver, e eles dizem, eles respondem, que seria aquela onde no coração humano, na prática, resida a caridade cristã. E caridade cristã, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, há a explicação na questão 886. Qual o conceito de caridade, conforme entendia Jesus? Qual é a caridade cristã? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí a gente entende e começa a perceber que essa questão narrada por Jesus lá atrás, de uma parábola do trigo e do joio, de que no momento haveria a ceifa, no momento determinado, nesse tempo do Senhor, haveria a ceifa, por mais que olhemos com uma interpretação direta, mais objetiva, de que isso se refere à saída dos espíritos e à permanência de outros, nós podemos trazer essa interpretação mais para perto de nós. E imaginar que joio e trigo estão dentro do nosso coração. Que nesse momento de ceifa é o momento de progresso e de dizermos para nós mesmos, esse joio, ele não pode mais ter uma expressão em mim. Eu vou pegar e recolher o trigo e fazer com que esse trigo seja matéria-prima do que vem posteriormente. Então, o trigo, ele é a matéria-prima do alimento. Ele vai gerar frutos. E eu vou colher os frutos dessa semente boa que eu permiti que nascesse no meu coração. Mas o joio, eu não posso extirpar. Porque, como bem explica o Senhor na construção da parábola, tem momentos que quando eu arranco o joio, vem junto o trigo. Porque às vezes o mal ainda se confunde com as nossas escolhas. Ainda nós nos confundimos. Será que isso eu estou sendo correto ou não? Só que no momento da ceifa as coisas têm de estar muito cristalinas, muito transparentes. E é por isso a importância do conhecimento de si mesmo,
É por isso que essa parábola, ela fala muito para dentro. Ela diz, ok, o trigo para sua utilidade, mas o joio para a sua educação. Atar em molhos e lançar ao fogo é o fogo da purificação, é o fogo da transformação, é o fogo do progresso, onde as minhas imperfeições ditam para mim mesma a minha fonte de superação. Porque olhando, lançando as lentes sobre elas, eu vou conseguir perceber aquilo que me falta fazer e vou empreender os esforços para realizar. Então, esse caminho de fraternidade, de solidariedade, de caridade sobre esse prisma amplo, de também nós perdoarmos, de concedermos oportunidade ao outro, mas a nós mesmos, de agirmos com uma outra face, não somente com a mesma face, mas darmos a outra face, que é a face desse aprendizado em torno do Evangelho. Esses convites para o mundo de regeneração é o convite para o mundo de regeneração interior. E essa lei do progresso, ela nos diz constantemente de que a ação está em nossas mãos, que existe a lei inexorável que vai fazer com que eu esteja sempre jungido às suas regras, mas que eu contribua com esta lei, como peça que me cabe no contexto da criação, uma delas, que eu contribua com esta lei, para que eu não paralise, que eu não dificulte, que eu não atravanque essa marcha ascensional, para que não me advenha sofrimento, dor, que são esses processos de adiamentos, de fugas, nos quais às vezes nós estamos inseridos. Então, que essa mensagem de Jesus, desse joio e desse trigo, possa ecoar em nós no contexto atual. Que cada dia eu me pergunte, o que hoje eu fiz de joio? O que hoje foi a representatividade do joio? O que hoje eu fiz de trigo? Porque o que eu fiz de trigo vai gerar frutos. O que eu fiz de joio vai gerar consequências. Mas que eu preciso atar e lançar nesse fogo da transformação, dessa virada de chave. Porque o progresso não acontece de forma estupenda e milagrosa. Requer trabalho, esforço. E é nesse dia a dia, nas mínimas coisas, que vamos vencendo a nós mesmos. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a essa Casa de Amor, de Estudo, de Trabalho, agradecer a todos vocês por essa oportunidade, pela atenção, pelo... Vamos realizar a nossa prece. Maravilha, muito obrigada, muito obrigada.